Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui, irmãos, reunidos para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. Hoje eu gostaria de ministrar ao seu coração sobre um grande herói da fé, chamado Jefté. E essa trama, irmão, passa há muitos anos atrás, cheio de rejeições, abandonos, traumas, mas também de superação e muito entusiasmo. Então eu convido você a ficar até o final desse culto online, um culto abençoado que foi feito diretamente para você, para abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Então eu peço que você, se você estiver aí, convide as pessoas que estão perto de você para ouvir essa palavra tão abençoada da parte do Senhor. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração hoje. Amém? A palavra se encontra em Juízes, capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte. Vou estar lendo aqui no meu iPad. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerava Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grande, expulsaram a Jefté e disseram-lhe: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E também os levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões a Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disse Jefté: vem, e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viesses a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciões a Gileade e Jefté: porém isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatamos contra os filhos de Amon, e que nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levares de volta para combater contra os filhos de Amon, e se o Senhor nos der diante de mim, então vos serei por chefe? Então disseram os anciões de Gileade e Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo se pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Gostaria nesse momento que você fechasse os teus olhos, curvasse tua cabeça em referência à presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, iremos ministrar, Senhor, agora neste momento, a tua palavra, boa, poderosa, Senhor. Que essa palavra possa alcançar, meu Pai, estados e nações. Que o Senhor possa falar ao coração de todos os teus filhos, Pai, que me ouvem através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram ou qualquer rede social. Que o Senhor possa falar poderosamente, trazendo uma palavra rema ao coração dos teus filhos, para que eles nunca desistam e que eles possam sempre acreditar no Senhor. E que mesmo que a situação fique difícil ou que as coisas não aconteçam conforme foi estabelecida ou planejada, o Senhor está no controle de todas as coisas. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser lida de uma forma que você e eu possamos ir com calma. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é repleta e recheada de revelações. E muitas vezes as pessoas elas passam correndo e elas não conseguem realmente entender aquilo que a palavra está querendo dizer, ou aquilo que o versículo ou o contexto está querendo,
nos ensinar através das Escrituras. Quando a gente começa a ler, se você tiver aí uma Bíblia e quiser estar abrindo, em Juízes capítulo 1 ali, vai dizer assim: então era Jefité gileadita, homem valoroso e valente, vírgula, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerava a Jefité. O interessante é que a Bíblia ela não contém erros. A Bíblia ela é a expressão de Deus e tudo que está contido ali há um propósito de ensino para que a gente seja abençoado. Quando o escritor ele começa a falar, né, sobre Jefité, ele começa a dizer que Jefité é um homem valoroso, corajoso, valente. Aí você vai ver assim na Bíblia, porém, vírgula, filho de uma prostituta. Ou seja, tudo aquilo desabonando, né? Eu fiquei muito curioso, porque assim, quando a gente estuda a palavra, é importante que a gente entre adentro, entenda realmente o que a palavra quer ensinar. Sobre as qualidades de Jefité. E eu fiquei muito intrigado o porquê que o escritor ele fez questão de enfatizar que Jefité era filho de uma prostituta. Quando a gente busca o conhecimento da palavra realmente valoroso, o que significa realmente ser um homem valoroso, uma pessoa valorosa? Segundo a Bíblia, né, segundo o dicionário, melhor dizendo, ele vai dizer assim, que a pessoa valorosa ela é o quê? É uma pessoa cavalheira, ela é uma pessoa audaciosa, ela é valente, ela é corajosa, ela é ousada, ela é esforçada, ela é valiosa, vigorosa, arrojada, notável. A Bíblia vai falar que ela é importante, elogiável, uma pessoa digna de elogio. Olha só, uma pessoa brava, né? Uma pessoa destemida, uma pessoa audaciosa, né? Denotada. Então, assim, quando o escritor ele começa a falar sobre Jefité, que foi um dos juízes, né? Ele começa a falar que esse rapaz, ele possuía inúmeras qualidades. Então, assim, ele era corajoso, ele era bondoso, ele era honesto, ele era valente, ele era ousado, e vai indo, porém, filho de uma prostituta. Eu não sei, irmão, se você já teve essa experiência de estar perto de uma pessoa e às vezes ou você perguntar sobre alguém ou alguém acabar denotando, né, a respeito do caráter de outra pessoa. Aí eles falam assim, não, o homem é trabalhador, o homem é justo, o homem é um bom pai, porém é infiel, porém é ser vergonha, sabe? E às vezes desabona tudo, né, com apenas uma palavra. Então, assim, tudo aquilo que tinha de bom em Jefité, ele parece que era arrancado dele. E que por mais que ele se esforçasse, as coisas não eram da forma que ele queria. Para a gente entender um pouquinho mais a história de Jefité, a gente tem que entender um pouco sobre o pai dele. Para começo, irmãos, eu quero te dizer assim que na antiguidade, os lugares aonde eles produziam semente, eles secavam e separavam a palha do trigo e outras ervas mais ali para sustento, era chamado de eiras. E a eira, ela recebia o nome do seu fundador. E o fundador dessa eira que fala aqui em Juízes 11 era seu Gileade. Gileade é quem havia fundado a eira. Seu Gileade, o fundador daquele lugar, ele era um homem casado, e um dia ele decidiu ter uma aventura, né, extraconjugal com uma prostituta. Ele teve uma noite lá de prazer e como resultado naquela época não existia camisinha, não existia métodos, né, que evitasse realmente a gravidez de uma moça, né? Ele acabou engravidando essa moça. E poucos meses passados desse período, ela foi até Jefité, ou melhor, até seu Gileade,
e disse: olha, estou grávida de você, há uma criança no meu ventre. Gileade, como ele era um homem muito honesto, vamos dizer assim, e procurava fazer sempre da melhor parte as coisas corretas, ele pegou e assumiu essa criança, dizendo para ela assim: olha, eu sei que provavelmente você não vai assumir essa criança não vai ter um futuro, essa criança talvez não vai ser ninguém na vida, mas eu assumo o meu erro e eu vou pegar e vou cuidar dessa criança. Então o seu Gileade, ele dá um valor para essa prostituta pelo pagamento, pelo que ele tinha feito, e assume essa criança quando ela nasce. Quando seu Gileade, ele coloca essa criança na sua mão, ele olha para ela e ele entende que Deus abriu o caminho dela, porque ela não tinha um caminho aberto na vida dela. Era muito comum que os judeus, eles colocassem o nome da criança, né, de acordo com a situação. E quando ele pega aquele neném na mão, aquela criança, aquele filho dele, ele coloca o nome de Jefité, que em palavra hebraica significa Deus abre. Como o seu Gileade, ele não possuía ainda filhos, né, ele namorou aquela criança, irmãos. Ele amou aquele menino porque o sonho de todo pai, de todo homem, realmente é ter um menino. Para quê? Para ensinar os seus princípios, para deixar o seu legado, para após a morte, né, ele poder continuar exercendo o sacerdócio dentro da sua casa e para que ele continuasse, né, a sua linhagem. Então, para um homem, era muito importante que ele possuísse, né, um filho homem, para continuar a sua descendência. Então, o seu Gileade, como ele não tinha filhos, né, ele se maravilhou, ele se enamorou com aquela criança, ele amou de todo o seu coração. Só que sabemos, irmãos, que sempre que há um pecado, sempre que há uma situação realmente que acontece na nossa casa, na nossa família, em situações como essa, né, isso traz consequências. Mas a palavra fala que pouco tempo passado, a mulher do seu Gileade, né, que significa em hebraico banco de rocha, ele pegou e ela engravidou a mulher dele e teve vários filhos. E esses filhos dela, né, foram crescendo. E Jefité, né, foi crescendo junto com seu pai. E Gileade ensinava tudo para Jefité, como liderar, como ser um homem de valor, como ser um homem de honra, não errar, melhor dizendo, onde ele errou, ensinando coisas que Jefité não deveria fazer, ensinando o menino nos princípios de Deus, literalmente, né? A palavra de Deus fala: ensina a criança no caminho que ela deve seguir, que quando ela crescer, ela não vai se desviar. Então, apesar do seu erro no começo, seu Gileade, ele ensinou muito bem Jefité, e aquilo foi crescendo, e havia um amor muito grande. Porque dentro da casa, irmãos, começou a haver intrigas, brigas. Por quê? Você imagina a esposa do seu Gileade sabendo que o marido havia traído ela, estava criando um filho que não era dela e que era um símbolo de uma traição. E com certeza houve amargura, houve ressentimento, mágoa aí dentro. E quanto a isso, irmãos, dá para se entender até certa parte. Porém, a gente, quando passa por situações como essa, a gente não pode culpar a criança, porque a criança era inocente. Porém, houve alienação parental ali dentro, né? A mulher de Jefité, quando gerou seus próprios filhos, começou a colocar os filhos contra, né, contra Jefité, né, que eram os irmãos dele, e isso começou a criar intrigas, começou a haver um desconforto, e a única pessoa que defendia Jefité dentro da casa era seu pai, seu Gileade.
E a Bíblia diz que com o tempo que foi passando, o seu Gileade, ele acabou falecendo. O banco de rocha desmoronou. E no momento de maior tristeza, no momento de maior luto, no momento dessa dificuldade que aconteceu, irmãos, né, a mulher de Jefité, os irmãos de Jefité, eles sabiam que por direito Jefité deveria herdar o lugar do pai dele por ele ser o primogênito. Então eles trataram de expulsar o irmão de lá. Quando a gente lê Juízes capítulo 11, verso 2, diz o seguinte: também a mulher de seu Gileade, né, e seus filhos, né, ou seja, era a madrasta de Jefité, os meios irmãos de Jefité, disseram: não herdarás na casa de nosso pai. Expulsaram ele. Olha só, irmãos, expulsaram com medo de ele assumir a primogenitura, pelo medo de ele assumir o sacerdócio da casa. Então, totalmente, os direitos dele foram arrancados. Os direitos de Jefité foram tirados. Apesar de toda a tristeza de que estava acontecendo, do luto, de ter perdido o seu Gileade, de ter perdido, né, o homem que ele se espelhava, o seu herói, a pessoa que ele deveria tudo, que ensinou ele, deu ensinamento cristão, ensinou dentro da palavra, da lei, ensinou o que era Deus, como servir. Os irmãos apunhalaram ele pelas costas. E eles sempre botavam isso na cara dele e jogavam. Tu és filho de uma prostituta. Tu és filho de uma prostituta. E talvez, irmão, você está me ouvindo aqui, você foi marcado em algum momento da tua vida. Algo aconteceu na sua vida que te marcou. Talvez você não escolheu nascer. Talvez você também foi fruto de uma aventura. Talvez você não foi planejado. E por mais que você se esforce, por mais que você tente mostrar todas as suas qualidades para os seus meios irmãos e as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas te desprezam. As pessoas te rejeitam. As pessoas apontam em você algo que você não procurou. E isso é mais comum, irmãos, do que a gente pensa. Às vezes a pessoa, ela passou por um divórcio. E às vezes, muitas vezes até dentro da igreja, né? É como se fosse um câncer. Tem pessoas, infelizmente, né, que julgam isso, mas ninguém sabe o que aquela mulher passou. Ninguém sabe os abusos que ela enfrentou. Ninguém sabe das violências domésticas, das surras, das ameaças. Sabe? Eu costumo perceber essas coisas dentro da igreja, quando a gente está pastoreando, né, fazendo os atendimentos, que muita gente julga sem saber. Tem pessoas às vezes que vêm se abrir conosco, vêm pedir ajuda, porque estão sendo ameaçadas pelo marido, estão sendo espancadas, estão sendo violentadas. Às vezes o marido pega a força, às vezes é a esposa, às vezes a esposa que está traindo, o marido que está traindo, sabe? Ninguém sabe o que aquela pessoa está passando. Então, irmão, eu quero te dizer assim, ó, não julgue ninguém, não julgue um livro pela capa, como diz muitas pessoas. É muito fácil julgar, e eu me coloco dentro disso, irmão, dessa lista de pecadores também, e que Deus tenha misericórdia e mude cada vez mais o meu coração, porque muitas vezes eu fiz isso. Isso é errado. Às vezes a gente olha a situação de fora, a gente vê alguém passando por uma situação, a gente vê uma pessoa crescendo, a gente vê e a gente quer dar pitaco, a gente quer dizer, porque ele está passando por conta disso, ela está passando por conta daquilo, o casamento acabou. Irmão, ninguém sabe. Sabe, quando uma pessoa está lá, subindo o prédio, encostando a mão na parede, está tremendo, é fácil você dizer que ela está com medo. Você não sabe o vento que ela está enfrentando. Você não sabe os medos que ela tem enfrentado. Ninguém sabe realmente o que você passou. Ninguém sabe quantas noites você chorou, quanta tristeza veio no teu coração, quanta amargura, quanta rejeição. Ninguém sabe. Então assim, não rejeite as pessoas.
Não julgue ninguém, irmão, porque isso é muito errado. Que Deus possa nos perdoar sempre, que a gente possa aprender com nossos erros e não julgar ninguém, sabe? Porque ninguém entende o porquê que certas pessoas estão passando por coisas. E por mais que aparentem algumas coisas, quem somos nós para julgar? O único que pode julgar é Jesus de Nazaré. O único que pode julgar é Deus. Então não julgue essas pessoas, porque a gente não sabe, às vezes a pessoa carrega tantos traumas. A pessoa, ela foi abusada, foi violentada, como eu falei, foi vítima de uma obra de feitiçaria, ela teve uma família conturbada, um lar desestruturado. Às vezes o pai, ele era um alcoólatra, às vezes a mãe era uma desajustada, havia um desequilíbrio, né, ali no núcleo familiar, não teve paternidade, não teve maternidade. Está cheio, irmão, de pessoas que chegam na igreja, às vezes vão abrir o coração para mim e chora, pastor, eu não tive um pai, eu não tive uma mãe, minha mãe foi uma pessoa que jogou praga sobre mim, jogou maldições, meu pai falou que não ia ser nada, que eu era um burro, e foi jogando, irmãos, situações que a pessoa passou que ela não é culpada, situações que na maioria das vezes a pessoa não tem culpa. E mesmo que tenha culpa, irmão, quem é eu, quem é você para julgar? Quem somos nós, irmão? Se o próprio Deus que nos fez, ele não nos julga, ele pede para nos arrepender e a gente andar em santidade, não errar mais, por que a gente vai julgar? Tem muitas pessoas que não voltam para a igreja exatamente por conta disso, sabe? E o julgamento estava feito. O julgamento aconteceu na vida de Jefté. O julgamento daquele menino que ele já tinha sido, vamos dizer assim, rejeitado de mãe, teve uma única oportunidade que foi o pai dele. E tudo que ele conhecia sobre família, ele aprendeu com o pai dele, com a madrasta e os meus irmãos. Agora imagine, segundo os historiadores, Jefté, ele tinha por volta, irmão, de 16, 17 ou 18 anos. Imagine um menino sendo expulso da própria casa, um menino que deveria se tornar o sacerdote do lar, um menino que deveria assumir a posição do pai dele dentro da eira, dentro da cidade, como se fosse um prefeito, uma pessoa importante que conduzia todas as coisas. Sendo expulso, já não bastava ele ter os traumas familiares, de não ter uma maternidade boa, agora ele era apontado como um filho de uma prostituta. Talvez alguém meteu o dedo na sua ferida, talvez alguém falou coisas para você que magoou o teu coração, feriu a tua alma, meu irmão. E Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra abençoada, porque Deus deseja que você perdoe essa pessoa, que você libere cura, que você libere perdão sobre essa pessoa. Não faça mal, irmão. Não faça mal para as pessoas. Cuide da sua boca, cuide do que você fala, cuide do que você diz. Esse menino, ele fugiu da casa dele. E a palavra diz que ele foi para um lugar chamado Tobi. Era um lugar onde existia bandidos, salteadores, pessoas depravadas, prostitutas, ladrões. E ele foi comer detritos, irmão. Ele foi comer no lixo. Um menino que tinha um pai, um menino que tinha uma casa, um menino que tinha um sacerdócio, um menino que era valoroso e íntegro, corajoso, foi ferido na sua alma. Não bastava apenas perder o pai dele, perdeu a casa, perdeu o teto, perdeu a dignidade. Há quantas pessoas que são expulsas do seu lar? Quantas pessoas que recebem palavras de maldição? Quantas pessoas que talvez você esteja me ouvindo e você diga, pastor, eu sou um que fui humilhado dentro da casa do meu pai e da minha mãe, fui humilhado pelos meus irmãos, eu tive que sair da minha casa porque eu não era bem-vindo. E as pessoas que mais deveriam te amar, as pessoas que mais deveriam cuidar de você, foi as pessoas que te rejeitaram, as pessoas que te apontaram, as pessoas que te denegrinam, as pessoas que te caluniaram, te difamaram, falaram mal de você. Quanto dói, irmão. Eu imagino aquele menino saindo, chorando daquele lugar, sem rumo, sem lugar.
enfrentando todos os perigos que aquele lugar de Tobi poderia. Mas a palavra de Deus diz que os levianos, os bandidos, as prostitutas, toda aquela pessoa que era à margem da sociedade, marginalizada, começou a se juntar com Jefité. Você sabe por que começou a se juntar com Jefité, irmão? Porque Jefité começou a liderar este povo. Sabe o que eu aprendo através das Escrituras? Que quem nasceu para governar, para liderar Gileade, mesmo que se negue o direito de governar, até em Tobi vai governar. Até em Tobi vai governar. Ninguém, irmão, pode matar o seu chamado. Ninguém pode matar o teu ministério. Ninguém pode matar os teus sonhos. Ninguém pode matar os projetos de Deus. Ninguém pode matar aquilo que Deus desenhou para você, aquilo que antes da fundação do mundo Deus preparou para você. Todos nós que estamos aqui, há um projeto de Deus. Há um projeto que Deus arquitetou. Você não foi gerado por acaso, você não está aqui por acaso, irmão. Deus lhe ama. Deus deseja mudar a tua sorte. Deus deseja mudar a tua situação. E mesmo que os irmãos de Jefité, os filhos de Gileade, fizeram mal ao próprio irmão, eles negaram o direito, Deus não se esqueceu, irmão. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você, irmã. Deus não se esqueceu da promessa. Basta você ser fiel. Basta você ficar firme na presença de Deus. Seja firme em todo tempo e constante. Não se corrompa, irmão. A coisa mais extraordinária quando a gente lê a história de Jefité é que o lugar onde Jefité morava, que ele estava residindo agora em Tobi, era um lugar depravado, era um lugar de bandido, de marginal, de prostituta, de todo tipo de pessoa ruim. Mas o ambiente não mudou a Jefité. Interessante isso, né, pastor? Interessante porque muitas pessoas, às vezes, elas pecam e elas dizem assim, pastor, mas eu fiz isso porque fulano de tal me influenciou. Eu fiz aquilo porque eu atraí a minha esposa, porque a minha colega do serviço, a minha prima, a prima da minha esposa, aquela lá me deu, começou a dar em cima de mim. Não, irmão. Não dê desculpas. Não dê desculpa. A palavra de Deus diz que o homem de Deus, a palavra é sim ou não. O que passar disso é do diabo. Quando você erra, irmão, você tem que confessar. Quando você erra, você não pode esconder. Aceite, assuma como homem. Assuma como cabra macho, como diz os nordestinos, homem mesmo. Entendeu? A tua responsabilidade. Assuma como mulher o teu erro. Sabe? O ambiente não forma a gente. Não transforma a gente, mas a gente transforma o ambiente. Você está entendendo? Porque se você não quiser se contaminar, irmão, você não vai se contaminar. A prova disso é o céu. A Bíblia diz que Satanás foi feito, ou melhor, Lúcifer foi feito perfeito. E no céu não há pecado. Mas Lúcifer decidiu desobedecer a Deus, não seguir a palavra e não acreditar e se firmar na vontade, na verdade. E se corrompeu no céu. Então se o lugar te forma, Lúcifer nunca era para ter virado Satanás. Porque céu não há pecado. A palavra de Deus fala que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E lá era um lugar de idolatria. De vários deuses, de fornicação, de prostituição, de adoração a ídolos. Só que a palavra fala que Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei e nem com as coisas. Então não dá desculpa, irmão. Jefté, o caráter que estava imputado dentro dele, aquilo que o pai tinha ensinado para ele, por isso que eu falo, ensina a criança no caminho que ela deve seguir, que quando ela crescer não vai se desviar. Jefté ele tinha tudo, irmão, para ter se matado. Jefté ele tinha tudo para ter sido uma pessoa revoltada, ter criado um exército e voltado a se vingar dos seus irmãos.
Jefité, ele poderia ter carregado mágoa, rancor, ressentimento, mas a palavra diz que Deus era com Jefité. Deus é com você. Deus é com você que está me ouvindo agora. Deus é com você, irmã. Deus é com você, varão. Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, porque Deus é com você. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa situação. Esse gigante não irá te destruir. Essa muralha não irá te impedir de você conquistar a sua vitória, de conquistar aquilo que você almeja, aquilo que Deus prometeu. E esse menino, Jefité, ele começa a crescer e ele começa a ensinar aquelas pessoas que tinham um caráter deformado, era de mau caráter, a ter um bom caráter. E a Bíblia diz que ali prosperou aquele lugar. Aquele lugar que ninguém dava valor se tornou um lugar respeitado. E Jefité começou a liderar, irmão. Olha que interessante, que os irmãos de Jefité, eles negam a Jefité a liderança, o sacerdócio, aquilo que eles tinham direito, e eles fazem de tudo para destruir a vida de Jefité, mas a promessa não foi embora. Você é marcado com a promessa, meu irmão. Você é marcado com a promessa, meu irmão. Não importa o que eles façam contra você, não importa o que aconteça na sua vida, não importa se eles não te dão o teu direito da herança, ou do ministério, ou de qualquer coisa, a marca da promessa está em você. E Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. E a palavra continua dizendo, olha que interessante, é importante, preste atenção. Ó. E sucedeu que os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E os anciões vieram buscar Jefté. Irmão, sabe quem suscitou os filhos de Amon? O próprio Deus. Deus, ele cria situações para te abençoar. Deus cria situações para te honrar. Deus cria situações porque Deus é justo. Você que está me ouvindo, você que foi injustiçado, preste atenção. Você que foi injustiçado, não levante tua mão. A Bíblia diz que nós temos um advogado fiel, o nome dele é Jesus. A Bíblia diz que nós temos, irmão, um juiz justo, Deus, Yahvé. E é ele, justo juiz. O tempo pode passar. As pessoas podem te negar o teu direito da herança. As pessoas podem te roubar, te passar para trás, te caluniar, mentir, te difamar, te perseguir e tentar te matar. Mas Deus não irá permitir. E no tempo certo do Senhor, Deus vai te honrar. Então Deus cria uma situação onde os filhos de Amon, para quem não sabe, os amonitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, vem lutar contra Israel. E detalhe, irmão, os amonitas, segundo os historiadores, nunca haviam perdido uma batalha. Os amonitas eram tão terríveis, irmãos, que eles cegavam as pessoas. As mulheres grávidas, eles abriam a barriga da mulher, passavam gatos, tiravam os fetos. Eles eram terríveis inimigos. Quando os gileaditas ficaram sabendo que os filhos de Amon vinham pelejar contra ele, vinham lutar numa guerra, eles se apavoraram, né? E agora, quem é que vai nos defender? Aí eles lembraram de quem? Lembraram de quem, irmão? Lembraram de Jefté. Aquele mesmo que era desprezado, aquele mesmo que era filho de uma prostituta, aquele mesmo que tinha habilidades de liderança, de governo, de guerra, de administração, aquele homem que fez prosperar do nada a cidade onde ele estava, porque Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Você que está me ouvindo, não deixe a luz te apagar dentro de você, não deixe o evangelho morrer. Não importa o que fizeram com você, você irá prosperar. Você é marcado para vencer. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando eles veem os anciões, eles vêm fazer a proposta para Jefté, falam assim: Jefté, volta, venha nos defender, e se você nos defender, nós vamos colocar você como um príncipe. Ou seja, aquilo que foi negado para ele no passado, eles estavam devolvendo.
Aquilo que eles tiraram no passado, eles não tiveram forma alguma senão devolver para Jefté, para o seu verdadeiro dono. Você está entendendo? E quando a Bíblia fala sobre ancião, eu quero dizer para você que eram os irmãos de Jefté, irmão. Lembra no começo que eu falei que o seu Gileade ele não tinha filhos? E depois ele gerou? Os anciões aqui eram mais novos do que Jefté. Quando a palavra fala ancião aqui, irmão, não está se referindo a cabelo branco. Quando a gente fala os anciões da igreja, né? A pessoa pensa, né, que é cabelo branco. Não é cabelo branco não, irmão. É sabedoria. Toda pessoa que contém muita sabedoria é um ancião. Você está entendendo? E os irmãos de Jefté tiveram que se humilhar. Tiveram que devolver aquilo que era de Jefté. E Jefté, ele falou, tá bom, se eu for contra os amonitas e eu vencer eles, vocês vão me botar como príncipe? Vamos. Só que dessa vez não ficou de boca, porque eles já tinham enganado uma vez Jefté. Eles foram em Mispa. Mispa era a central religiosa de Israel, onde ficava o tabernáculo, né, de Deus. E lá diante do Senhor, eles, em uma reunião solene, eles colocaram Jefté como líder e príncipe do lugar. Jefté venceu. Jefté foi honrado. Jefté, ele conquistou muito mais do que ele esperava. Talvez você está aí, você tem chorado, você tem se angustiado, você tem falado assim, pastor, tiraram meu direito de herança. Pastor, meu pai, ele dividiu minha herança com todos os meus irmãos e me deixou fora. Minha mãe dividiu a herança com todos os irmãos e me deixou fora. Talvez te passaram para trás na sua empresa, no teu negócio, te prometeram coisas que não cumpriram. Alguém falou algo para você e te passou para trás. Talvez você foi rejeitado, abandonado, você foi humilhado na casa do teu pai e da tua mãe, você não foi amado do jeito que deveria, né? Fizeram coisas contra você que machucaram o teu coração e você carrega essas feridas até hoje. Decida liberar esse perdão, irmão. Decida liberar esse perdão, irmã. Libera perdão. Perdoa a tua mãe, perdoa o teu pai, perdoa os teus irmãos ou meios irmãos. Perdoa os teus parentes, perdoa essa pessoa que te feriu. Perdoa, porque Deus é Deus de justiça. Deus é Deus de justiça. Deus é Deus de honra. Deus não é um Deus injusto, irmão, que vê você no sofrimento e não faz nada. Aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a aquietar o teu coração. Aprenda a agradecer a Deus por todas as situações. Aprenda a glorificar o nome de Jesus em todo o tempo. Aprenda porque Deus é um Deus justo. E assim como Jefté começou a vida ruim, ele terminou abençoado, Deus quer fazer você terminar a tua vida abençoado. Agora, eles falavam, esse é Jefté, o filho de uma prostituta, mas o nosso herói, o homem de Deus. Jefté, ele foi tão valorizado, foi um homem tão honrado por Deus e pelas pessoas, que ele virou um juiz. Está escrito na palavra de Deus. E hoje nós estamos ministrando porque esse homem teve uma atitude de fé. Tenha você também uma atitude de fé com o Senhor. Tenha uma atitude de fé, meu irmão, minha irmã. Não faça justiça com tuas próprias mãos. Não faça, Jefté não fez. Jefté, ele entregou tudo a Deus. Que você possa, através desse vídeo abençoado, entregar a tua causa ao Senhor. Que você possa hoje entregar as suas dores ao Senhor. Que você possa entregar hoje, né, a tua ferida, a tua mágoa, o teu rancor, o teu ressentimento. Abre a tua boca neste momento. Comece a orar para Deus, comece a pedir para Deus, nesse momento, mudar o teu coração. Limpar o teu coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, você que foi injustiçado, você que foi rejeitado, você que foi apontado. Eu quero que você deixe os seus comentários ali. Fala assim, pastor, eu fui. Pastor, eu fui. Eu quero orar por você, irmão.
Eu quero orar. A palavra de Deus fala que a oração pode muito seus efeitos e que a palavra vai e não volta vazia. Então eu creio que mesmo através desse vídeo, através desse culto abençoado, ao ouvir esta palavra, esta oração, o Senhor vai começar a causar um milagre na sua vida. Um milagre de restituição, um milagre de restauração, e você vai viver o sobrenatural, e não importa, e as pessoas que não acreditavam em você vão ter que ver o Senhor te honrando, porque Deus é Deus, Deus é Deus, e Deus é Deus de justiça, de paz com todos os homens. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, neste momento por essas pessoas que me ouvem através desse vídeo abençoado. Eu oro por todas as pessoas que um dia, Senhor, foram rejeitadas, foram abandonadas, foram tirados o seu direito de primogenitura, Senhor, de herança. Pessoas que sofreram dentro da casa dos seus pais, pessoas que sofreram com seus irmãos ou meios irmãos, pessoas que carregam traços de trauma, Senhor, ressentimento, pessoas que talvez se desviaram da tua presença, se desviaram, Senhor, então hoje morando na rua, estão morando hoje numa situação deplorável, pessoas que tiveram que recomeçar, mudaram de cidades, mudaram de localidades. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar no coração dessa pessoa, Pai, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer restauração, como profeta de Deus. Hoje, Pai, eu declaro restauração, restaura, Senhor, toda a herança que foi perdida, quebra toda maldição hereditária, quebra, Senhor, toda praga, toda maldição rogada contra a vida dessa pessoa. Que essa pessoa possa liberar cura nesse momento, que essa pessoa possa aceitar, melhor dizendo, a cura do Senhor neste momento, que essa pessoa possa liberar perdão para esse pai, para essa mãe, para esse irmão, para essa pessoa que tanto feriu, que tanto machucou ela, Senhor, em nome de Jesus, que ela consiga liberar, Senhor, que ela entenda, Pai, que Deus está sempre com ela, que o Senhor está sempre com ela, que importa que ela ande pelo vale da sombra da morte, importa, Senhor, que ela foi desprezada, rejeitada, foi roubado o direito de primogenitura, a herança dela, Senhor, o Senhor é justo juiz, o Senhor é justo juiz e não desampara ninguém. E tudo aquilo que promete o Senhor cumpre. Que o Senhor possa cumprir as mais ricas promessas na vida dessa pessoa. Não deixe ela terminar os seus dias na humilhação. Não deixe ela terminar os seus dias na miséria. Não deixe ela terminar os seus dias, Senhor, sendo humilhada. Todo espírito de humilhação agora eu mando por terra em nome de Jesus. Toda palavra maldita agora eu quebro em nome de Jesus. Tudo que é feito contra a vida dessa pessoa, que foi feito com a intenção de matar, destruir, Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar essa pessoa, que o Senhor possa encher o coração dela de fé, de graça, de paz, que ela possa ser restaurada, que ela possa ser animada, Pai, que o espírito dela que estava, meu Pai, se apagando, se acenda, Pai, como uma brasa ardente do Espírito Santo, que haja um renovo espiritual sobre a vida dela. Como pastor, como profeta, como homem de Deus, eu libero esta palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, e eu termino a minha palavra dizendo: descansa o teu coração. Deus é Deus de justiça. Você tem um advogado fiel. E existem situações em que Deus precisa nos arrancar de estruturas para nos livrar da morte, porque Deus tem um projeto. Às vezes Deus arranca a gente de uma casa aonde o núcleo familiar é corrompido, aonde abuso de pai e mãe, aonde a pessoa sofre violência física, psicológica. Às vezes você é arrancado de dentro de uma igreja, de uma instituição, de uma estrutura, de uma empresa. Deus arranca pessoas. Se Deus ter arrancado pessoas do teu lado, não reclame, agradeça. Porque Deus se importa com você. Deus lhe ama. Você é amado do Senhor. Você é amada do Senhor. Jesus te ama. Que essa mensagem possa tocar no teu coração profundamente. E que Deus possa te agraciar
E quando você for abençoado, irmão, eu gostaria muito que você escrevesse nos comentários aqui a tua bênção, que eu quero me alegrar com você, tá bom? Eu sou o pastor André Iorri e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. E até o próximo culto.